Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer 5 diquinhas para você melhorar o seu inglês. Eu sei que existem muitos vídeos assim na internet e que são bons, inclusive, mas hoje eu vim falar das minhas estratégias de como melhorar o meu inglês. Pra quem não sabe, eu já fui professora de inglês. Eu nunca fui pro exterior, pretendo ir, se Deus quiser. Eu vou ainda, mas eu consigo me comunicar facilmente, né? O único lugar, assim, pra fora do país que eu fui foi pra Argentina. E lá eu conheci um professor que é da Califórnia e ele até me falou, nossa, você deveria investir e tal, né? Elogiou o meu inglês e eu fiquei super feliz, obviamente, né? Então, eu decidi, além da fotografia, além das partes reflexivas aqui, né? Porque eu tenho muitas versões minhas. Eu vim ajudar você que quer melhorar o seu inglês. Então vamos para as dicas. Mas antes, já deixa seu like aí, por favor. Me enrolei, né? Mas antes, já deixa o seu like aí, por favor. Se você não é inscrito, já se inscreve porque eu sei que você vai gostar do meu canal. Então vamos lá. Primeira dica. Peraí, deixa eu ver minha colinha, gente. Por isso que eu tô de óculos, porque a coisa tá feia aqui. Bom, vamos lá. A primeira dica é assistir filmes. Eu sei que você já ouviu isso antes. Porém, é assim, não adianta você simplesmente ligar a sua TV, colocar um filme em inglês com a legenda em inglês e não entender bolhufas. Então, vá na calma. Se você tá começando agora no inglês, eu aconselho você a assistir filme em inglês com a legenda em português, para você começar a se acostumar com a linguagem deles. Depois, quando você estiver assim melhor, você começa a assistir os filmes em inglês com a legenda em inglês. Eu aconselho você a assistir filmes que você já conhece, né? Porque aí você vai tentar lembrar de algumas coisas. É lógico que assim, gente, filme dublado é triste, porque tem coisa que não tem nada a ver. Então, assim, lógico que você vai lembrar de algumas coisas, não vão estar corretas, então por isso que você tem que ver primeiro a legendado. Mas é muito interessante você, por exemplo, você viu algumas palavras que você não conhece, anota essas palavras quando você está assistindo o filme e pesquise a respeito delas, porque vai aumentar o seu vocabulário, né? Essa é a primeira dica. Depois, complementando, uma observação. Depois que você estiver assim melhor, se já estiver no nível assim fluente, aí você vai assistir filmes em inglês sem legenda nenhuma, porque você vai entender, beleza? A segunda dica é ouvir música em inglês. O que eu fazia? Né? Eu comecei a aprender inglês com 13 anos de idade e eu sempre ouvi muita música em inglês. Então, o que eu fazia? Eu pegava músicas em inglês, não olhava a tradução, começava a escrever, ouvindo, escrevia. Aí eu parava a música, escrevia aquilo que eu entendia. Aí ligava de novo e escrevia, parava, escrevia, eu tô confusa. Pera, vou explicar de novo. Eu pegava a música, ouvia uma frase, parava, escrevia. Aí colocava, né? Voltava a ouvir a música. Se eu não entendia, eu vou repetindo. Ia repetindo até entender. E aí eu via se eu tava certo. Se o meu, como a gente fala, o meu listening estava bom. Aí, depois que eu treinei essa parte de ouvir, eu pegava a letra mesmo direitinho, né, da música e tentava traduzir. E aí depois eu via a tradução correta, né? Vai treinando isso e não tenha o costume de treinar com músicas que você não conhece. Então pesquise músicas novas. Por quê? Se você treinar com as músicas que você já conhece, que você tem o costume de ouvir, você vai continuar com aquele vocabulário. E tem músicas que a gente já sabe e a gente já tem mania de cantar errado, porque eu também tinha essa mania, tipo, da forma que eu entendia lá, eu cantava e não interessa se a pronúncia estava correta. Não, tenho o costume de pesquisar músicas novas e fazer isso que eu falei, de tentar entender, escrever e aí colocar a tradução, né, tentar fazer a tradução
porque você vai ver como você vai melhorar nesse sentido. A terceira dica é ler dicionário. Parece loucura, né? Mas não é loucura, gente. Eu lia dicionário, na verdade eu lia dicionário em português pra melhorar o meu vocabulário, tanto é que algumas pessoas falam que eu falo muito difícil às vezes, mas é porque eu gosto, assim, né? Apesar que minha avó fala que eu falo muita gíria, mas depende do lugar, gente. Eu sei falar corretamente, eu sei falar gíria, entendeu? A gente tem que ter um equilíbrio. E eu tenho esse equilíbrio, né? Eu conheço muitas palavras em português, e aí eu comecei a pensar, se eu fizer isso com inglês, como é que vai ser? E eu comecei a fazer isso, mas sabe como que eu me interessei? Quando eu fiz faculdade de letras. E aí, uma professora, e eu, tipo, sou fã dessa professora, né? Até hoje, eu tenho ela até nas minhas redes sociais, porque eu admiro muito essa professora. Era uma das melhores que eu já tive. E ela ensinava a pronúncia, né? E aí, a gente aprendia aqueles símbolos que tem no dicionário. Então, é muito interessante a gente ler dicionário para aumentar o vocabulário. Hoje, que dia que eu vou... peraí. Hoje, que palavra eu vou aprender? Aí pega uma palavra lá do dicionário e aprende, porque é algo novo. Isso vai ajudar você a ter mais vocabulário. A quarta dica é você escrever o que você... Tem duas opções. Ou você, no início do seu dia, você escreve em inglês o que você pretende fazer naquele dia, ou no final do dia, você escreve aquilo que você fez. Se você tem uma rotina, assim, monótona, sabe? Se você faz as mesmas coisas todos os dias, tenta escrever alguma coisa em inglês, algum texto, algo que você tá sentindo, sei lá. Faz tipo um diário em inglês, que isso vai ajudar você, né? Você vai... Poxa vida, como que fala? Não sei. Vamos inventar aqui. Passei um orçamento para um cliente. Puxa vida, eu não sei como faz isso. E aí vai criar o interesse de você pesquisar como faz para escrever isso, né? E aí, isso daí vai ficar na sua cabeça. Vai ajudar você a ter mais vocabulário. Porque é assim, gente, se a gente não treina, eu sei disso porque faz muitos anos que eu não dou aula de inglês e eu voltei a estudar faz pouco tempo, né? Foi nessa quarentena. E eu vi como eu tava super enferrujada no meu inglês. Por quê? Porque eu não pratico, eu não converso com as pessoas, né? Eu, apesar de ouvir muita música em inglês, eu não tenho o costume de conversar, não leio mais dicionário. Então, assim, tudo aquilo que eu fazia, eu parei de fazer. E quando a gente não pratica, aí a gente esquece, porque é algo que a gente não convive. Por isso que é bom ir pros Estados Unidos, né? Ir pro exterior, pra você poder praticar, porque é a sua rotina ali, né? Então, você tem que se adequar. Então, tenta fazer isso, né? De escrever alguma coisa, escrever sua rotina, aquilo que você pretende fazer. E pesquise. Não pesquisa no Google Tradutor, porque tem muita coisa errada ali, né? Pesquisa um dicionário em inglês mesmo. Eu esqueci o nome de um dicionário, eu vou deixar o link aqui no vídeo, que é um dicionário que a minha professora de inglês me indicou, né, quando eu estudava inglês. E eu gostava muito dele porque fazia eu me interessar mais, né? Porque às vezes a gente, muito assim na mão, a gente acaba ficando muito preguiçoso, né? Então não se acostume com o Google Tradutor, gente, porque é muito ruim. A última dica, a quinta dica é você conversar sozinho. Sim, gente, eu tenho o costume de falar sozinha em português, mas eu criei o costume de falar comigo mesma em inglês. Parece loucura, mas você começa a melhorar a sua pronúncia. Aí também tem aquela coisa, nossa, eu não sei como é que fala tal coisa, vou lá pesquisar, né? Faz a gente se interessar. Então tem o costume, porque eu acredito que tem muita gente, né, gente? Eu não sou a única que fala sozinha, vai. Você deve falar sozinho na sua casa. Então, ao invés de você falar em português, começa a falar em inglês. Entendeu? Então tenha o costume de criar diálogos com você mesmo em inglês para você já se habituar, entendeu? Porque
eu acredito que tem muita gente que tem o desejo de ir para outro país e tal, então você vai estar já acostumado ali. Então, falar sozinho ajuda muito na pronúncia. É lógico que você precisa pesquisar como fala direitinho, né? Que você não vai falar, né, good. Você não vai falar as palavras da maneira errada, porque você vai começar a se comunicar sozinho em inglês e vai falar tudo errado, vai falar do seu jeito. Não é assim, né, gente? Então, comece a falar sozinho, que isso vai ajudar você a criar não um sotaque, mas um jeitinho de falar. Você vai pegar as manhas, entendeu, do inglês, né? E vai fazer com que você se interesse de buscar novos vocabulários, né? Então, eu acredito que essas 5 dicas vão ajudar vocês a melhorar o inglês de vocês. É isso que eu faço, né? Se você gostou, deixa seu like aqui pra eu ver se você realmente curtiu. Comenta aqui, né? Pratique e se der certo com você, me manda mensagem depois pra dizer que tá já não fluente, mas já tá no caminho. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fala aí pra eu trazer novos vídeos a respeito do inglês, né? Como as minhas dificuldades e tal, essas coisas. Enfim, se você tiver alguma dúvida também fala aí, beleza? Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Então até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês e até a próxima semana.